essa preocupação você não tem dúvida, porque com todo o poder que os nossos cientistas, ou para aqueles que consideram sábios no mundo, não tem chefe maior do que Deus, que é o grande comendador, o grande organizador do mundo, é o Deus que mandou o filho dele. E depois do filho dele, mandou o João Batista. Você imagina o dia que nós tivemos noção de quem era o Chico Xavier. Porque ele dizia que ele foi chamado pelo Pai, imagina, por Deus, para escolher 11 para receber e orar. Ele não batizou Jesus. Essa equipe era quem iria receber o filho. Então, Chico foi convocado por Deus para ser o grande ou o orientador do mestre. Mas ele nunca se viu chefe e nem ele sabia de nada. E muitos ainda dizem que o Chico não poderia ser Allan Kardec, porque ele era simples, só tinha 4 anos primários. Imagina se ele tivesse PhD do mundo. Porque, certa vez, a Marlene representando os médicos, o Bernardo representando os magistrados, foram lá falar com o Chico que ele estava fazendo a associação dos médicos do Sul. O Bernardo é magistrado. O Chico olhou para mim e falou: você, doutor Levi, vai fazer a organização dos odontólogos. E onde será que eles vão me colocar? Porque não tem como, Chico. O seu lugar, ou aonde tem a sua associação, é a de Jesus Cristo, não na terra. Vocês imaginam o dia que a gente conscientizar quem era essa pessoa? E nós tivemos sentando lado a lado de alguém, e se nós e vocês jovens, que tem mais essa responsabilidade, amanhã vai pensar que o Chico era um ET, que veio no mundo e passou por aqui. Então vocês têm que fazer por onde essa história que é verdadeira e não é mito. Chico era o grande incentivador de Deus e depois o grande conselheiro de Jesus. Então ele e toda a equipe do mestre está, seja no meio ambiente, seja em todos os setores do mundo, eles estão presentes muito acima do grande cientista. Bom, é uma curiosidade, né, assim, muito grande. Quando o Chico desencarnou, quem que veio buscar ele? Para qualquer normal do mundo, qualquer pessoa que tiver quantas vezes em casa, ele me chamava que estava vendo Jesus e vendo Maria. Aqui um dia nós vimos ele aqui. De um lado ele via Maria, do outro ele via Jesus. A mãe pediu para ele homenagear o filho. O filho pediu para homenagear a mãe. Ele não obedeceu a quem? Os benfeitores disseram que a hierarquia sempre era da mãe. Então ele homenageou a padroeira do Uberaba na Santa Maria. Foi falado, isso está gravado aqui. Quantas e quantas vezes ele me chamava e ainda me fazia de bobo. Você não está vendo ele? Eu não via nada. O Chico está me gostando. Eu tirando isso lá. Porque eu não via nada. Mas ele falava com aquela convicção. Vocês imaginam um dia. Ele quis me dizer, ao mesmo tempo que ele era naquela década, era 26 de março de 96. Ele falou: olha, eu vou tentar daqui 2 horas. Está quase chegando a data, meu filho, que eu, pelo que está escrito no meu dia a dia, eu devo desencarnar até 31 de março, que é a data que eu desencarnei em outra vida como Kardec. Inverta os dois números, 96 a 69, que foi em 1869, e até dia 31, que é a data de Kardec. Eu não quero, e agora, que eu tenho ainda alguns ajustes para fazer. Vou orar, sei que eu vou estar tanto com Nossa Senhora como com Jesus. Daqui uns 40 minutos, uma hora, você me chama. Entrei no quarto, ao mesmo tempo que ele chorava, ele sorria para mim. Um misto de alegria e de tristeza ao mesmo tempo, porque ele estive com os dois e eles me concederam mais algum tempo para que o ajuste que eu quero fazer seja no prazo que eu sei que eu vou ter. Quem é o pobre mortal de nós? Vou esperar, não vou morrer hoje. Pelo contrário, a pessoa nem quer morrer.
porque se soubesse o desespero da natureza.